pagar o meu Uber com cheque e fazer compensação de madrugada sem usar nenhum computador, tudo na mão e na planilha, como a gente fazia no começo da época dos bancos. Vai ser uma maravilha isso daí. Mas, partindo um pouquinho agora do que o Américo está colocando para falar, que é a parte, e a minha parte, eu vou procurar ser breve, o mais breve que eu puder, que é a parte técnica do processo, né? E é uma das partes mais atacadas, que eu, como pessoa da área de tecnologia da informação, eu vejo as pessoas falarem as coisas mais absurdas, assim, anacrônicas e absurdas sobre uma tecnologia que elas sequer entendem, né? Como é feito, o porquê, né? E fazendo ataques de uma forma muito desorganizada até, né? E com várias vertentes de informação que não são reais. Tem muita fake news espalhada aí sobre tecnologia, e eu vou tentar agora dar um pequeno resumo do que é o conceito da urna eletrônica e como é que se dá o processo de execução de uma eleição a nível da área de tecnologia da informação. Tá? A maioria dos equipamentos eletrônicos que a gente tem hoje, seja uma calculadora, seja um celular, ele tem uma parte do componente dele que se chama software, né, que é o mínimo necessário para que ele comande algumas ações e faça o que ele tem que fazer para funcionar corretamente. Né? Claro que se você pega uma calculadora de mão, né, que tem lá os comandinhos impressos em um chip específico de comandos, o que faz aquelas funções de uma forma muito simples, o software, o sistema vai ser muito simples. Ele tem algumas ações básicas e alguns comandos muito básicos. Se você pega um celular hoje, que hoje os celulares são praticamente computadores de mão, né? Ele tem uma infinidade de funções, uma infinidade de comandos, com uma infinidade de capacidades e qualidades. Então, o software de um celular ele é extremamente complexo. Né? Para o nosso mundo, quanto mais simples, menos ele é suscetível à falha. Se o software ele é pequeno, ele é compacto, ele tem uma função única, é muito mais fácil de eu entender, controlar, né, e certificar que aquele software tem um funcionamento bem feito, do que um software que é extremamente complexo ou com muitas funções, como é o software de um celular. Tá? Todo o sistema, via de regra da parte de informática, ele é basicamente auditável. Se assim não fosse, a gente não tinha automação bancária, por exemplo. Né? Eu sei que quando eu comandar um Pix para alguém, esse Pix vai passar porque existe todo um sistema de auditoria eletrônica que vai permitir que isso aconteça. Né? Eu não preciso ter alguém lá que vai escrever no pedaço de papel, passei o Pix para fulano. Olha, banco, autoriza, pega o papel. Não preciso disso. Eu tenho toda uma série de validações eletrônicas no processo e validações auditáveis eletrônicas no processo que vão me permitir entender que essa transação ou esse tipo de situação é controlada por aquele software vai ser feito de a forma A ou B. Tá? Um dos processos mais comuns que todo mundo na era da informática conhece de auditoria chama-se antivírus. O que faz basicamente um antivírus? Né? Ele tem uma imagem de um software ou de uma versão de um software específica que foi escrita de uma certa maneira, compara esta imagem com o que está instalado no seu computador naquele momento e verifica se as informações são compatíveis. A verificação mais simples possível se chama verificação de paridade de byte. O arquivo é do mesmo tamanho? Ele tem a mesma formatação de bytes entre os dois arquivos? Se sim, eu estou dizendo que aquele software não foi mexido. Se não foi, eu estou afirmando que aquele software foi mexido. Essa parte mexida para um programa antivírus pode ser identificado ou não como um vírus, e aí ele vai fazer uma auditoria e vai colocar esse arquivo em suspeição de vírus. E isso funciona há décadas no ambiente de informática. Tá? Então, dizer que uma transação eletrônica não é auditável é algo extremamente estúpido para quem é da área de TI, né? E a gente chega a rir numa situação como essa, né? Porque todo o processo do TI, desde o seu primórdio, ele é auditável. Você consegue desenvolver métodos de auditorias e métodos digitais específicos para isso. Né?
Fora esta questão aí de auditoria ou não auditoria, tem uma coisa que é fundamental, e muita gente já deve ter ouvido falar, embora não entenda muito profundamente como é que funciona, que se chama criptografia. A criptografia, hoje, é uma forma de você embaralhar todas as codificações que existem naquele software, e embaralhando essas codificações, você torna difícil que alguém identifique o que há ali dentro, fora, por exemplo, um programa de antivírus ou fora um sistema de auditoria, para que você possa tirar aquelas informações, alterá-las e jogá-las de novo. Tá? A criptografia serve hoje na área de TI para certificar muitas operações. Quando eu mando um Pix do meu celular para o banco, ele vai criptografado. Existe uma série de informações que estão ali dentro, que estão encriptadas, que estão seguras, sobre uma chave de segurança muito grande. Atualmente está em 256 bits de chave de segurança, mas a cada momento que aumenta a capacidade de processamento das máquinas, essa chave vai aumentando. E ela produz bilhões de combinações aleatórias para que aquela informação seja certificada. Essa auditoria e esse tipo de criptografia, ela é usada tanto em transações bancárias, quanto em transações de cartão de crédito, quanto em sistemas de bancos de dados dos mais variados tipos, contabilidade, no seu imposto de renda, nas criptomoedas, que é um novo tipo de ativo financeiro, e, claro, na urna eletrônica. Existe a criptografia tanto do sistema, como a criptografia dos dados da lista de quem são os candidatos, quanto a criptografia dos dados da lista de quem são os eleitores e também a criptografia de quantos votos cada candidato teve. Tá? A urna eletrônica, ela é um equipamento muito simples. Ele não é um equipamento complexo. Embora ele tenha a mesma aparência há 25 anos, ela teve alguns avanços geracionais, mas é um equipamento simples, com uma função muito simples. Tá? Ela possui uma memória interna. Essa memória armazena dados limitados, como os que eu acabei de falar agora. Qual é a lista de candidatos que aquela urna tem naquela sessão, naquela zona daquela sessão? Quem são os votantes daquela zona, daquela sessão? Tá? E ela é submetida a todo um processo de auditoria. Urnas eletrônicas são fabricadas. Para você se certificar como fabricante, você tem que passar por vários processos de segurança que são indicados, como falou o Manuel Gerson agora há pouco, pela própria Justiça Eleitoral. Através de várias normativas e várias normas, ela certificou empresas que têm condição de fabricar urnas eletrônicas. Quando você tem, por exemplo, uma fabricação de uma calculadora de mão, você tem uma empresa que fabrica calculadora de mão e ela vende para o universo inteiro. Cidade de Recife, por exemplo. A urna eletrônica fabrica e fornece para o TRE. Se eu quiser fazer ao mesmo tempo que todas as calculadoras da cidade como Recife somem errado e passem a passar 2 mais 2 igual a 5, como elas não estão ligadas online, como elas têm um processo de venda e elas já estão espalhadas pelo universo todo da cidade de Recife, eu vou ter que ir de uma em uma, alterar de uma em uma, para que todas elas errem do mesmo jeito. Dizer que uma urna eletrônica é passível de ser fraudada é dizer alguma coisa como isso. Eu vou pegar todas as calculadoras de Recife, uma por uma, porque a urna não é online, nem a calculadora, e vou alterar o software delas de uma por uma para que todas elas errem do mesmo jeito ao mesmo tempo. Só que tem uma diferença. Uma calculadora, posso ir lá na casa da pessoa, abrir, alterar e fechar. A urna eletrônica não funciona assim. Eu tenho uma série de 30 camadas de segurança para poder chegar a entrar em uma urna eletrônica. As 30 camadas são, e eu tive que anotar aqui porque 30 camadas são muita coisa. Lacre físico das urnas produzido pela Casa da Moeda, o sistema de controle de versão do software, os testes de software por várias equipes, o código-fonte aberto, que fica aberto por 6 meses para validação de partidos
e de entidades, os testes públicos de segurança, a cerimônia de lacração e assinatura digital da urna, que inclui criptografia, a cerimônia de geração de mídias e carga de lacre de urna, que também inclui criptografia, a tabela de correspondência, a cadeia de segurança de hardware, o processo de fabricação auditável e seguro, os projetos de hardware e software dedicados para a eleição, a verificação de assinaturas dos aplicativos de urna por amostragem, a verificação de assinaturas dos dados de eleitores e candidatos, a criptografia da biometria do dedinho do eleitor, a criptografia do sistema da imagem do kernel Linux, que é o software que gerencia a urna eletrônica, que é um software aberto chamado Linux, a criptografia do sistema de arquivos da urna, a criptografia das chaves da urna, o embaralhamento dos votos do RDV, a impressão física de um boletim de urna, a assinatura de software dos arquivos de resultados, a assinatura de hardware dos arquivos de resultados, a criptografia do boletim de urna, o QR Code do boletim de urna, o código verificador do boletim de urna, a auditoria de funcionamento das urnas, a conferência de hash de assinatura digital, a conferência no dia da eleição da autenticidade e da integridade dos programas instalados na urna, o lock de urna, que é feito enquanto a urna está trabalhando, e a entrega do registro digital de voto RDV. São 30 etapas, 30 camadas. Eu não vou me deter em explicar cada uma delas, senão a gente vai passar 2 horas falando sobre isso. Estão todas elas lá no site do TRE, se alguém quiser e tiver interesse em consultar. E tem a explicação sobre cada uma dessas etapas. Tá? Mas a coisa mais importante, pelo menos no ponto de vista da gente, é você se certificar de que aquela urna, de fato, está vazia na hora da eleição. E o que é que certifica isso? É um processo chamado Zerésima. Tem 2 resoluções do TSE, nos artigos 66 e 67 da resolução número 23.611/2019, as urnas eleitorais em dia e horário previamente indicados em edital e de convocação realizam a cerimônia pública de preparação das urnas para o pleito. Essa cerimônia vai lacrar, vai preparar as urnas, carregar as urnas com o software, carregá-las com as listas, prepará-las e lacrá-las. Uma vez feito todo esse processo, a urna está pronta para ser utilizada em uma determinada zona eleitoral. Todas as urnas, antes de serem utilizadas na eleição, e isso significa ser utilizada para aquela zona eleitoral, para aquela sessão específica, num horário específico, porque ela tem que abrir em determinado horário, ela tem que fechar em determinado horário, e fora esse horário você não consegue jogar voto nenhum digitando naquela urna, simplesmente não funciona. Tá? Toda vez que fizer esse processo, você emite uma zerésima. Zerésima é um documento impresso. A urna não tem impressora, mas existe na mesa e no sistema uma impressora disponível para emitir essas zerésimas. Tá? E outros boletins de urna e outras situações também. Essa zerésima garante o quê? Que aquela urna, primeiro, o banco de votos está vazio, que é o banco embaralhado, que todas as pessoas que estão cadastradas naquela urna estão lá de fato, e as suas impressões digitais e dados, e que todos os candidatos passíveis de serem votados naquela zona, naquela sessão, estão lá de fato. Isso vai estar constando nessa zerésima e, evidentemente, vai estar disponível ali, não só para todos os mesários, para todos os partidos que estiverem acompanhando, para todos os fiscais de urna, como para todo cidadão que quiser auditar o processo. Chega na zona eleitoral, observa lá os documentos do zerésima, estão todos impressos, assinadinhos pelo encarregado ali daquela sessão e daquela mesa, e prontos para serem utilizados em auditorias futuras dentro da eleição. Tá? Os votos, em si, eles são guardados no que a gente chama de arquivo criptografado. É uma tabela embaralhada em que você diz, olha, houve um voto para o Américo é candidato a vereador. Tá? Quem deu o voto para o Américo? Não sei. Eu tenho aqui uma lista de 10 pessoas nessa urna. Foi dado um voto para o Américo. Beleza. Uma pessoa daquele grupo de 10 já não pode mais votar. Eu sei quem é que não pode votar? Eu sei.
porque eu consigo identificar quem que é o eleitor que votou. Mas em quem ele votou, eu também não consigo identificar, porque são 2 arquivos separados. Um controla aqui quem votou e quando votou, e outro controla aqui quem foi votado. Mas não há um cruzamento de informação que me diga que esse cara aqui votou nesse cara daqui. Tá? Após o voto ser registrado, este eleitor é computado como votado, como já tendo votado, e ele não pode votar de novo para aquele candidato. Isso se dá dentro de um sistema de urna para toda a quantidade de candidatos que existe. Vereador, deputado estadual, deputado federal, prefeito, governador, presidente da República. Esses são os níveis de pessoas que uma pessoa pode votar uma vez em cada um deles. Tá? 5 minutos, Fabiano. Muito obrigado, vou tentar ser rápido. O boletim de urna, ele é um documento que é emitido no final do processo das urnas. Né? Uma vez que você fecha tudo aquilo ali, você vai ter um determinado boletim que me diga, olha, nesta urna, eu tinha 60 pessoas, votaram 40 pessoas das 60. E esses 40 votos foram para fulano, 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 fulano. Ok? Esse boletim é emitido, o boletim vai para o TRE, o boletim também fica disponível ali na própria seção e zona para qualquer pessoa poder verificar, botar os olhinhos e ver que o boletim está lá. Tá? E, posteriormente, isso aí também pode ser usado para uma recontagem, que foi uma coisa que o PSDB fez quando houve aquela eleição com a Dilma, né? Botou uma auditoria externa em todo o processo de contagem. No final aqui da minha fala, eu vou colocar um vídeo muito interessante sobre esse assunto, feito pelo próprio PSDB, que é quem pediu essa contagem. Agora, eu preciso, antes de encerrar, falar sobre um tema que é muito, muito, muito importante, né? Os famosos ataques de hackers. Todo mundo diz, não, todo sistema é inviolável, não é inviolável. Eu concordo. Mesmo um sistema com 30 salvaguardas, ele pode, eventualmente, em alguma situação, ser invadido ou alterado. Mas, do outro lado, tem outra premissa que é muito importante na informática. Nenhum ataque hacker não deixa rastros. Da mesma forma que você consegue violar, você consegue identificar que foi violado. E uma identificação contra a outra, elas se anulam. Vale dizer que todas as auditorias que foram feitas em 25 anos de processo eleitoral com essas urnas, nenhuma conseguiu comprovar que houve um ataque. Nenhuma. Então, são 25 anos de hackers extremamente competentes, os mais competentes do mundo, ou, efetivamente, não houve uma tentativa com sucesso de fraudar as nossas urnas eletrônicas. Tá? Lembrando que eu tenho que fazer algumas considerações específicas. Tá? As urnas não estão online, não estão conectadas com a internet e com rede nenhuma. Qualquer tipo de ataque hacker ao processo poderia ser feito no software, mas o software sofre as maiores e as mais completas auditorias, fora que o software é extremamente simples. Então, qualquer alteração seria facilmente rastreável. Tá? As auditorias são feitas pelo Tribunal de Contas da União, pelo Ministério Público Eleitoral, pelo Congresso Nacional, pela Ordem dos Advogados do Brasil, pela Polícia Federal e pelas Forças Armadas. Então, todos esses atores, eles estão lá fiscalizando o software que é desenvolvido pelas urnas. Tá? Esse processo de instalação dos softwares das urnas é um processo que também é auditado em todas as suas fases. Tá? Lembrando que a gente está trabalhando aí com um universo de 500 mil urnas que não estão conectadas online, que não estão ligadas à rede e que toda eleição tem que ser alimentadas uma por uma com os dados da sua zona, da sua seção, colocando os candidatos específicos daquela zona de seção e os eleitores que podem votar naquela urna. Então, um hacker ou um exército, que precisaria do exército de hacker, para invadir 500 mil urnas, sabendo quem que é o universo de cada um dos votantes, de cada um dos votados, de cada uma das zonas, de cada uma das seções, é uma improbabilidade estatística. Eu não tenho como fazer isso. Fora as salvaguardas. Vamos lá, vamos pegar um computador super potente e quebrar aquelas criptografias,
Um computador, do jeito que você tem hoje, para quebrar uma chave de criptografia, leva horas. Como eu estou falando de 500 mil urnas, eu levaria quantas horas para quebrar as chaves de segurança dessas 500 mil urnas? Porque não é uma mesma chave para todas elas, cada uma tem a sua. Então, eu tenho que ter os 500 mil hackers, cada um com um computador superpotente, cada um com disponibilidade de tempo e capacidade de acesso em urnas que são guardadas nos tribunais regionais eleitorais, em salas específicas, com guarda 24 horas, com auditoria de Forças Armadas, auditoria de Polícia Federal, do Congresso Nacional, de outros advogados do Brasil. Cara, que bela e que linda teoria da conspiração que isso aí seria, né? Alguém conseguir um exército deles. Vamos continuar, então, sobre o assunto, né? Se você tenta e não consegue fazer isso durante o processo de implementação de software, vamos tentar em outra fase, né? Vamos pular aí, ó, as urnas vão ser colocadas lá nas diversas sessões, e nessa hora eu vou atacar, beleza? Bom, não tão beleza. São 500 mil urnas para você atacar, distribuídas em dezenas de centenas de sessões eleitorais pelo Brasil inteiro. Com fiscalização dos mesários, com fiscalização dos partidos, com fiscalização da polícia, fiscalização do Exército, fiscalização da OAB, fiscalização de órgãos internacionais que são convidados para poder participar do processo. E tudo isso tem que ser feito com uma velocidade suficiente para quebrar as chaves de criptografia e fazer rápido para a gente poder burlar a eleição. Então, estou levando em conta que nesse passo também eu não vou conseguir fazer. Tá? Sobra um último ponto, né, para a gente poder tentar avançar ou atacar esse processo eleitoral. No dia da eleição, né, vamos dizer que eu tenho lá todos os meus 500 mil hackers ou exércitos de hackers treinados que tenham conseguido, cada um seu título de eleitor em uma zona específica de cada uma das regiões do meu país ou das regiões que eles queiram influenciar para poder roubar os votos. E esses caras vão ter que entrar, eles vão ter que ter 3 minutos, que é o tempo que você tem na frente no cabine de votação, tá? Com um computador pequeno o suficiente para você poder esconder no bolso, com potência suficiente para quebrar chaves de criptografia, que levam horas para ser quebradas, para poder tentar romper todos os lacres, que a urna é lacrada e fechada, desmontar a urna, tá? Encaixar o meu equipamento, converter ou perverter aqueles dados, remontar a urna, refazer os lacres com segurança. Os lacres são feitos pela Casa da Moeda. Tá? São assinaturas digitais em cada um deles e assinaturas físicas que eu vou ter que falsificar. Gente, vamos cair na real. Tá? Também não é um processo que dê para fazer. É muita teoria da conspiração para você tentar fazer isso dessa forma. Vamos passar para o próximo passo, então? Vamos dizer que fechou lá e eu vou pegar o conteúdo daquela urna que estava sendo colocado em um pendrive para poder mandar ali para o TRE e vou perverter ele naquela hora. Puxa, cara, tem um boletim de urna. O boletim de urna é impresso antes de você tirar aquela informação de lá. E no boletim de urna me diz lá quantos votos teve cada um. O Américo teve 2, o Manuel aqui teve 6, o Ricardo teve 7. Aí eu chego lá no TRE, esse pendrive aqui está dizendo que o Américo teve 30 e nenhum dos outros teve nenhum. Mas está batendo com o boletim de urna? Não, audita, vê o processo. Quem passou, quem pegou, cancela essa urna, não está funcionando. Não funcionou corretamente. Vamos ver quem chegou e quem acessou esse pendrive. Aí você descobre que o pendrive foi alterado, foi mexido, porque todo hacker deixa rastros. Então, eu estou eliminando do processo. Mas vamos dizer que chegou lá no TRE, computou os dados e eu resolvi mexer na base de dados principal lá para poder adulterar os processos. Aí também é a pior parte, meu amigo. Primeiro, a rede é privada. Tá? É uma rede que não é pública, ela é privada. É uma rede que não está em contato com a internet. Está cheio de delegado ali dentro, de tudo quanto é partido. Está cheio de fiscal de tudo quanto é lado. Tem cara do Exército, tem cara do OAB, tem órgãos internacionais que estão olhando naquela sala. A história que o Bolsonaro conta, que é uma sala escura, que ninguém... Isso é mentira, querido. Isso é fake news. É um ambiente aberto, auditável, e todos os partidos colocam seu fiscalzinho lá, que ninguém é besta. Tá? E os órgãos internacionais que estão acompanhando as eleições também colocam lá. Então, todo esse processo de acúmulo de informação, contabilização e envio dessa informação, que é feito em um sistema fechado e sem acesso externo à internet,
acontece e, no final, é divulgado o número para as várias redes de comunicação. Tá? Eu tinha mais outras, mil coisas aqui para falar, mas o tempo está curto. E, para completar essa minha fala, eu vou colocar para vocês um vídeo, que é um vídeo feito pelo próprio PSDB. O PSDB foi o partido que mais criticou, antes do louco, do energúmeno, do maluco, do Bolsonaro. Foi o que mais criticou o processo eleitoral, porque ele disse que teve fraude. E ele, efetivamente, buscou essa fraude durante um ano. E o resultado que o próprio PSDB nos coloca é esse aqui, ó. Liderança do PSDB, o deputado Carlos Sampaio. Tendo sido o autor e o único autor de um pedido de auditoria no TSE nas eleições de 2014, justamente para demonstrar se havia ou não perspectiva de fraude junto às urnas eletrônicas, senti que ele tinha o dever moral de estar nessa casa e dizer como os fatos se passaram. Em 2014, diante de tantas fraudes que eram sugeridas nas redes sociais, como vice-presidente nacional do meu partido, solicitei ao presidente do TSE uma auditoria nas urnas. Esse pedido foi autorizado. Só para que vossas excelências saibam, o tempo que durou essa auditoria, da qual tive a honra de coordenar, foi 1 ano, com técnicos do exterior, com técnicos no Brasil e técnicos do TSE. Nesse 1 ano, ao final de 2015, lemos numa entrevista coletiva o resultado desta auditoria. Havia alguma fraude? Não, nenhuma fraude foi constatada. Mas não me convenceu, e eu confesso que nas eleições de 2018 continuava com as mesmas dúvidas e com o mesmo posicionamento. Melhor seria o voto eletrônico, com um voto impresso acoplado que cairia numa caixa, algo que não poderia ser devassável, e nós teríamos ali como conferir e auditar. Foi então que em dezembro também de 2019 veio uma nova resolução do TSE. Eu nunca vi uma resolução tão pormenorizada e cuidadosa nos aspectos da auditoria. Várias páginas. Dezembro de 2019. Para que vossas excelências tenham uma ideia, quem participava na época em que pedimos auditoria? Ministério Público, partidos políticos e OAB. O que foi feito pelo TSE? Ampliou para que pudesse participar, além destes 3 órgãos, todos os departamentos de ciência e tecnologia das universidades brasileiras, número 1. Número 2, chamou também a posicionar-se a Associação Nacional de Computação. E, por fim, convidou oficialmente a participar, está na resolução, as Forças Armadas Brasileiras. Dezembro de 2019. E naquele mesmo momento autorizou que ataques simulados fossem feitos quantas vezes fossem solicitados, para aferir que realmente a urna era auditável. Senhores, tudo o que o nosso partido colocou na auditoria de 2014, melhor, finalizada em 2015, constou dessa resolução. Pode não agradar grande parte dos que estão me ouvindo, talvez grande parte dos meus eleitores, mas esses são os fatos como eles são. Todos nós queremos o voto auditável, a sociedade quer o voto auditável. Aqui nós estamos falando de voto impresso. Voto impresso, aquele que mesários, aquele que existiu uma comissão de homens, milhares de homens pelo Brasil, conferindo número e nome, que a fraude era vergonhosa em todo o país, urnas eram desviadas no transporte desses votos, votos que são votos que eram conferidos por seres humanos, milhares de seres humanos aqui no Brasil, pessoas que tinham vinculações partidárias. Optamos pela urna eletrônica. Eu também tenho que ter a coragem de vir aqui e dizer, em 2019, na resolução 23603, o tema foi debelado. Nós não temos mais dúvida, nós do nosso partido, eu como deputado, eu com a minha história de promotor de justiça, não tenho mais a menor dúvida de que o sistema é seguro. Volto a dizer, universidades brasileiras, Ministério Público, OAB, todos os centros de tecnologia das universidades, Forças Armadas, todos integram essa comissão. Eu precisaria fazer esse relato aos meus colegas e às minhas colegas, para que vossas excelências tivessem um histórico daquele que teve a honra de coordenar o único pedido de auditoria feito no TSE.
Muito obrigado.